Queridos irmãos, boa tarde. E a gente fica nas irradiações, né, numa paz, numa harmonia, que a gente precisa retornar e perceber o momento que a gente está. É muito bom as irradiações, porque elas nos fazem um bem que a gente nem tem noção. E o quanto a espiritualidade também trabalha nesses momentos, nos auxiliando a todos. Primeiro, quero registrar minha gratidão em estar com vocês no sábado, né? Que fazia bastante tempo que a gente não vinha no sábado. Temos vindo na casa nas quartas-feiras, então é muito bom estar com vocês no sábado. Embora o Fonte de Luz esteja sem a minha presença nesse momento, mas lá tem bastante trabalhador. Nem vão dar falta da minha pessoa nessa tarde. Queridos irmãos, discípulos de Jesus, iniciarmos um ano pensando em Jesus. Iniciarmos nossos projetos, nos reafirmarmos na nossa fé e no nosso amor à vida, pensando em Jesus. Esta é a proposta da tarde de hoje. Aprendermos e compreendermos o que é ser discípulo de Jesus. E quem de fato são os discípulos de Jesus. Nós não podemos apenas marcar a virada de um calendário, de um espaço onde nós passamos de um ano para o outro, mas que nós possamos aproveitar estes momentos em que a Terra observa estas mudanças e que a gente começa a fazer projetos, porque muitos de nós fazemos projetos na virada do ano, que nem sempre a gente completa, mas a gente faz, que já é um bom sinal. Então, meus queridos, trabalharmos os discípulos de Jesus. Mas para a gente trabalharmos os discípulos de Jesus, nós precisamos primeiramente nos darmos conta do que nós e o que o Espiritismo nos traz a respeito da figura de Jesus. Quem representa Jesus para a doutrina espírita? E por que nós, todos nós, sempre falamos de Jesus em cada exposição doutrinária que nós fazemos? E aí nós vamos nos lembrar da nossa amorável codificação espírita, onde na sua obra basilar, o Livro dos Espíritos, na sua parte terceira, da divisão pedagógica que Kardec fez em 4 partes de O Livro dos Espíritos, nós vamos ter na parte terceira o nosso código moral. As leis morais inseridas nos trazendo Jesus. Porque as leis, elas estão lá para que nós possamos agora compreendê-las, mas, acima de tudo, vivenciá-las. Então, quando nós iniciamos na questão 614 de Livro dos Espíritos, as leis morais, e terminamos na questão 919, que é quando Kardec pergunta se temos todas as leis, qual seria a maneira prática de nós conseguirmos cumprir com essas leis? Então, nós vamos perceber que no início deste capítulo e desta série de perguntas que Kardec traz para que os espíritos superiores nos respondam, e aqui há que se fazer um parêntese de forma muito importante, porque Kardec, na verdade, não tenham dúvidas, irmãos, que ele sabia das respostas. Porque somente alguém que sabe as respostas é que consegue fazer perguntas adequadas. E isso não tenhamos dúvidas. Que um bom repórter, para ser um bom repórter, ele estuda a matéria de quem ele entrevista primeiro. Então não tenhamos dúvida do que late da superioridade do espírito de Allan Kardec. Então ele pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo na questão 625 de O Livro dos Espíritos. E é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, porque ela diz Jesus. Então nós não estamos falando de um ser qualquer, mas é de um guia. E o guia é aquele que conduz. É aquele que acompanha na caminhada. Estou correta no raciocínio? Quando nós viajamos a um lugar desconhecido, o que a gente pede quando chega lá? Um guia. Fizemos planos de viagem e a gente pede um guia. Porque o guia já conhece o caminho.
O guia sabe a história do lugar e o guia pode nos acompanhar. Então, Jesus é o guia, é aquele que nos acompanha, que pode nos acompanhar, desde que nós assim o queiramos. E ele é o modelo, porque ele foi o exemplo. E este espírito de luz, este espírito mais superior que nós podemos já ter conhecido na Terra, este espírito, quando vem ao nosso orbe, ele já vem como espírito superior. Portanto, ele não é daqui. Ele é um espírito de luz. E ele é o nosso guia, o nosso modelo. E o único título que ele aceitou quando na Terra era que o chamassem de mestre. Porque mestre é aquele que ensina. Mas acima de qualquer coisa, o mestre dá o exemplo. Se nós pudéssemos imaginar quando aquela época, à frente de quem aqueles irmãos que lá estavam, e talvez alguns de nós, poderíamos aquilatar. Não teríamos condições de perceber quem era aquele espírito. Então, Jesus, ele é, para todos nós, na doutrina espírita, efetivamente, o guia e modelo. E Jesus, estando conosco na Terra e percebendo já o seu final de estar conosco, nos teus quase 3 anos de nos trazer a sua mensagem, a sua vivência, ele está reunido com os apóstolos. E prevendo que não mais permaneceria por muito tempo, então, João vai nos dizer que ele nos diz e nos promete que mandaria um outro Consolador. E ele dizia que se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco. E então, quando nós, mais amadurecidos diante da humanidade, eis que chega até nós a doutrina espírita, o Cristo Consolador na Terra, trazendo as verdades e dissipando tudo aquilo que não podia trazer com a clareza que nós hoje já poderemos entender. E então, naquela época, a multidão seguia Jesus. E para que nós possamos entender quem eram os discípulos, nós gostaríamos de, pedagogicamente, dividir aqueles grupos que acompanhavam Jesus em 4 tipos de acompanhantes. Vamos ver se nós conseguimos aceitar esta proposta que nós trazemos de acompanhante de Jesus. Porque nós vamos perceber que naquela multidão que começa a seguir Jesus, e ela começa a se avolumar, e nós vamos percebendo onde ele transitava, as pessoas o seguiam. Naquele grupamento de pessoas, nós tínhamos entre eles aqueles que eram adversários de Jesus e indiferentes à sua missão, indiferentes à sua pessoa. Aqueles que estavam ali pouco receptivos. E todas as sementes que ele lançava, como nos conta a parábola do semeador, porque ele ensinava o tempo todo, dependendo do lugar vinham as parábolas, dependendo com os apóstolos, com os discípulos, ele tinha as histórias, dependendo onde estava, ele falava. Ele se apropriava do meio onde estava para trazer as verdades. E então, alguns não queriam. Alguns o acompanhavam para observar, para que pudessem de alguma forma, em algum momento, entregá-lo para que ele pudesse sofrer alguma penalidade. E várias foram as armadilhas que fizeram para Jesus. Mas estes irmãos eram aquela semente da parábola do semeador que está na beira do caminho. À beira do caminho o solo não é fértil. Os pássaros vêm e comem. E nós sabemos o que é uma beira do caminho, né? Aquele solo que é duro. E havia entre aqueles que acompanhavam Jesus, estes irmãos. Mas aqueles que acompanhavam Jesus também tinha a grande multidão. E a multidão são aqueles irmãos que o acompanhavam que queriam ter
algum benefício em estar com Jesus. A satisfação imediata de alguma coisa que queriam, como, por exemplo, a cura. O que eles poderiam ganhar em estando com Jesus? As soluções mais imediatas dos seus problemas. Eles não estavam ali para entender o Cristo, mas para receber algo do Cristo. Este era a multidão. A multidão é aquele grupamento que vai onde todo mundo vai, que segue porque todo mundo segue, mas que esperava algum retorno de Jesus. E ele segue as suas pregações, ele segue as suas curas, e nós sabemos que Jesus não curou a todos. E então, dentro desta multidão, começam em determinados momentos a virem os discípulos. Jesus já tinha, em determinado momento, escolhido os 12 apóstolos. Porque os apóstolos é aqueles que Jesus já tinha percebido que poderiam e estariam com ele. Embora nós saibamos que nos seus momentos finais, apenas João ficou com ele até o fim. Mas eram aqueles que Jesus já havia destacado e que o acompanhavam nos momentos mais íntimos. Mas havia ali aqueles que de quando em quando na multidão se destacavam. Se desconectavam da multidão por alguma coisa que fazia calar no seu coração. E aí, era aqueles da parábola que às vezes a semente ia render 30, 60 e outros 100. Mas estes irmãos que se desconectam, eles despertam. A palavra de Jesus faz sentido e ele desperta. Desperta para a vida. Desperta agora para tomar as rédeas das suas vidas. E os discípulos passam a fazer o raciocínio inverso daqueles que a multidão permanece. Que é quando agora eu já não tenho mais a vontade de apenas ser servido pelo Cristo, mas de ajudar o Cristo a servir ao meu irmão. Porque quando nós entendemos a mensagem de Jesus, e por isso que ele falava, deixe a vossa luz brilhar diante dos homens, vós sois deuses. E ele trazia em nós esse potencial que existia lá dentro, porque ele sabia que nós tínhamos a condição de também auxiliar aos nossos irmãos. Então, quando nós tomamos as rédeas das nossas vidas, nós passamos a ser discípulos de Jesus. E agora, nós vamos olhar um pouquinho para dentro de nós. Hoje, nesse momento, agora, 2020, no seu início, qual é o nosso papel diante de todos os ensinamentos de Jesus? Nós continuamos na multidão ou nós já somos discípulos de Jesus? O que nós temos feito e como nós temos visto Jesus? Porque a doutrina espírita, sendo o consolador prometido, ela tem esta tarefa de acordar em nós aquilo que os discípulos daquela época também acordaram. Acordar em nós este ser imortal que nós somos e tomarmos as rédeas da nossa existência física. E tomarmos as rédeas de percebermos que nós somos efetivamente herdeiros de nós mesmos. De que não somos fruto do que alguém disse que nós seríamos. Nós somos fruto daquilo que nós escolhemos ser. E de que tudo aquilo que está ao nosso redor, de todas as coisas que nós vivemos, de todas as situações que estamos inseridos, elas são frutos das nossas escolhas. Da nossa liberdade de escolha enquanto espíritos que somos. A mensagem de Jesus, a vivência do seu apostolado deve ser para que nós possamos agora começarmos a multiplicar estes ensinamentos.
E aí, como é que a gente está? A gente está na multidão ou nós somos discípulos? Estar na multidão é fácil, é muito tranquilo. Estar na multidão é fazer o que todo mundo faz. Muito fácil. A gente percebe assim, bem na rotina do dia a dia. Muito simples. Quando a gente percebe, a gente está cantando a música que todo mundo canta. Que às vezes a gente nem gosta do gênero musical que está cantando, mas a gente canta. Estou mentindo? Por quê? Porque a mídia nos cerca. E a gente, quando vê, está cantando, eu me lembro, gente, assim, foi uma loucura. A primeira vez que eu me peguei cantando os R$50. Digo, gente, eu estou cantando R$50. Porque eu viajava para trabalhar em outro município, pertinho, mas também sim, e a gente liga o rádio. Às vezes escutava uma palestra, mas nem sempre tu tem aquele tempo de se organizar. E a gente liga no rádio. E um dia eu me pego cantando os R$50. Mas isso é apenas um exemplo das nossas vidas. A gente tem, de certa forma, estar na multidão, porque é mais confortável também. A gente observa as cores da estação. Pessoas ligadas em tendência em roupa e em moda. A mídia começa a colocar cor. Tem gente que nem gosta daquela cor, quando vê a pessoa está todinha daquela cor. E assim a gente vai. Né? Por quê? Porque a pessoa comenta da novela, mas eu não assisto a novela, mas aí eu não tenho assunto, então eu tenho que assistir a novela porque eu tenho que ter assunto. Então, se desconectar da multidão e ser discípulo de Jesus dá trabalho. Dá trabalho porque vai fazer com que a gente perceba qual é a rotina de vida que eu tenho. Qual é o livro que eu tenho lido? Qual é a pessoa que eu visito como caridade? Qual é a pessoa que eu estou preocupada em auxiliar? Que tempo de voluntariado eu tenho na minha vida? Como é que eu estou no meu local de trabalho? Me avaliar é difícil. E ser discípulo de Jesus é se autoavaliar o tempo todo. O que eu fiz no meu dia de hoje? Porque não é por acaso que a questão 919 do Livro dos Espíritos está no fim das leis morais. Por quê? Porque no momento que a espiritualidade me manda um conjunto de leis e dizendo como é que nós temos que agir para sermos felizes, porque vai nos dizer os espíritos que a gente só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Então, se eu sou infeliz hoje, eu sou resultado de escolhas equivocadas das leis. Porque as leis são iguais para todas. Porque aí nós entramos num atributo de Jesus, de Deus. É justo e é bom. E as suas leis são infinitamente perfeitas. Então não tem padrinho com Jesus, com Deus. Não tem quem indica, não tem nada. Aí a gente é todo mundo igual. Então se eu estou num padrão de sofrimento hoje, é porque eu me afastei da lei de Deus. Então como é que eu faço para agora ser discípulo de Jesus? Eu começo na minha autoeducação. E a educação dá trabalho. A gente vai trazer uma metodologia de raciocínio, se me permitem os irmãos, de duas maneiras de lutarmos contra a multidão. Concordam comigo da gente tentar trabalhar e sair da multidão? Vamos tentar hoje assim, o que eu faço para sair dessa multidão, que eu agora quero ser discípulo de Jesus? Porque esse é o caminho. E aí a espiritualidade vai dizer, os espíritos vão nos dizer, que existe uma multidão que a gente tem que vencer. Porque quando a gente fala assim, sair da multidão, a gente pensa que é sair do meio do povo. Lê do engano. A multidão que a gente está falando agora é a multidão que está dentro de mim. Porque aqui dentro tem uma multidão. Uma multidão de vivências, uma multidão de sentimentos, uma multidão de coisas que às vezes nem a gente mesmo sabe que tem. Então, nós vamos trabalhar dois pontos de multidão, o interior e o exterior, tá? O que é essa questão deste plano interior que a gente vai ter que ter agora para se afastar da multidão? Eu preciso, aqui no meu interior, saber os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus atos. Mas mais do que tudo, eu preciso saber qual a intenção das minhas atitudes.
Onde anda o meu pensamento? Porque nós somos o que nós pensamos. E o que eu penso, eu sinto e eu reproduzo. O amado discípulo, o amado mestre de Kardec, ao qual a espiritualidade coloca no caminho de Hippolyte Léon Denisard Revel, para ser seu professor, ainda jovem, falava sempre em educar a cabeça, o coração e as mãos. Esta era a metodologia de Pestalozzi, na sua escola, em Yverdun. E Kardec, como um bom aprendiz, herda do seu mestre isto. E quando nós vamos olhar hoje, o que é preciso para que a gente possa modificar o nosso plano interior? Eu preciso trazer o simbolismo da minha cabeça, do meu cérebro, como sendo a sede do espírito, que é o ser pensante que determina, que é o ser que determina quem eu sou. Porque eu sou um espírito que estou numa experiência corporal. E a gente não pode perder o foco, porque eu estou num corpo. Eu não sou um corpo, é diferente. Então, quando eu educo o meu cérebro, o meu ser imortal, para que tenha pensamentos bons, para que eu possa me envolver em sentimentos bons, com certeza, aquilo que eu faço é bom. Porque Jesus disse, reconhece-se a árvore pelo fruto. E aí a pergunta para 2020 é, o que eu tenho dado de fruto na minha vida? E a mudança interior, ela nos traz algo muito interessante. Porque quando a gente vai analisar, a gente precisa autoavaliar nosso comportamento, nos vermos. E a gente às vezes percebe assim, o bom é quando a gente faz a diferença. Sim. Mas às vezes a diferença pode não ser positiva, concordam comigo? Ela pode ser negativa. Mas nós podemos ser alguém que faz falta. E aí é um caminho diferente. E o que é alguém que faz falta? É alguém que está sempre numa perspectiva de estar na vida como sendo discípulo de Jesus. Porque quando ela não está, ela faz falta porque ela traz alegria no ambiente que ela se encontra. Porque quando ela não está, ela faz falta porque ela é sempre aquela pessoa que valoriza cada ser humano que está à sua frente. Que não faz distinção de quem está com ela, mas sim a compreensão de que somos todos irmãos. A pessoa que entendeu que a sua vida nesta existência tem esta proposta de alcançar ao outro agora as perspectivas positivas de uma vida, que não quer dizer ausência de problemas, mas a condição que nós temos de fazer o melhor todo dia, é alguém que faz a diferença. Que faz a falta. Porque a diferença ela pode ser as duas coisas. Mas não vamos esperar aquele que diz assim, né? Fulano não veio, que bom. Que às vezes a gente encontra, né? Não fez nenhuma diferença, não fez falta. Que nós possamos ser pessoas que fazem falta. Que nós possamos acordar de manhã e fazer uma escolha, e a escolha é fazer o melhor, que nós já conseguimos fazer. Nesta parte da multidão interior, nós precisamos ter a noção de que nós vamos travar um bom combate. E agora este combate não é mais com o outro, é um combate comigo. Das minhas atitudes negativas que precisam ser trocadas. E aí nós vamos começar a perceber que precisamos educar em nós a vontade. Nós precisamos vencer este desafio. Muito bem. Para vencermos estes desafios, nós vamos precisar de muita perseverança. Mas a gente também tem outro plano para vencer, que agora sim é a multidão externa, exterior. Estar na multidão com o outro. E aí nós vamos ver quais são os hábitos e valores do nosso tempo de hoje. É fácil sermos discípulos diante de uma multidão
que quer permanecer fazendo o que todo mundo faz? A gente vai ver Krishnamurti, que é um filósofo indiano, ao qual nós gostamos muito, ele fala assim, ó, não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Porque às vezes a gente está completamente adaptado à sociedade que a gente está, mas a sociedade está doente. Então isso não quer dizer que eu sou uma pessoa saudável, eu só estou adaptado e estou doente que nem todo mundo. Então agora nós precisamos ter este raciocínio. Qual é o conjunto de hábitos que a gente tem hoje? Que mundo que nós vivemos hoje? Quais são as notícias que a gente tem quando a gente observa jornais ou a gente vai para a internet? Pesquisar as notícias, porque a gente tem que viver no nosso mundo. O que nos incita as propagandas, a mídia, o rádio que a gente está ligado, tudo que a gente está ligado, o que nos incita? Ao consumismo, ao hedonismo, ao individualismo e ao materialismo. E aí nós estamos olhando dentro do mundo de uma perspectiva totalmente exterior, quando nós somos um espírito imortal. E que na nossa realidade enquanto ser, o que é que nós levamos daqui quando deixarmos a veste carnal? Não é esta perspectiva exterior, mas é me apropriar do ser imortal que eu sou, me instrumentalizando de coisas para que eu possa me desenvolver neste mundo externo, que é cheio dessas coisas aqui, consumismo. Que é cheio de hedonismo, quer dizer, a busca do prazer. Se eu estou bem, o meu irmão não importa, eu estou bem. E aí a gente precisa começar a buscar as fórmulas da simplicidade, do viver de forma mais harmônica. E nós vamos ver Guimarães Rosa quando ele diz assim, ó, a vida pede da gente, o que a vida pede da gente é coragem. E eu vou dizer para todo mundo hoje, que para a gente ser discípulo de Jesus, desconectar da multidão, tem que ter coragem. Tem que ter coragem, porque as posturas que nós precisamos adotar é a postura do bem, é a postura de alguém que agora não está mais numa perspectiva material, que já venceu e está vencendo as questões da materialidade. Porque o Espiritismo, gente, ele não vem para combater nenhuma religião. Está lá no Livro dos Espíritos. O combate do Espiritismo é ao materialismo. É nós pararmos de pensar que vivemos apenas o aqui e o agora, mas numa perspectiva de ser imortal que nós somos. Mas o que então nós vamos precisar fazer para vencer essas duas multidões, né? Uma aqui dentro e um convite externo que é apelante para todos nós. Numa perspectiva de conseguirmos sair da multidão sem, ao mesmo tempo, fisicamente sair. Porque não é essa a proposta. A proposta é permanecermos agindo na multidão, mas sendo discípulos. Complicado, né? Porque a gente vai viver no meio de tudo isso que a gente falou, mas tendo um comportamento ético, moral e cristão de discípulo de Jesus. E aí a gente precisa começar fazendo o bem. Trabalho, estudo e vontade. Pouca coisa? Tem mais. Muito mais. Uma delas está ligada à nossa questão 911 de Livro dos Espíritos, que diz assim: não haverá, né, já que a gente precisa mudar, mas será que não tem nenhuma paixão assim tão vivas que a vontade seja impotente para dominar? Quer dizer, será que a gente não tem momentos em que a gente não tenha condições de vencer as imperfeições, as paixões? Será que não tem algo que é mais forte do que nós? E os Espíritos dizem que não. Desde que a nossa vontade não seja apenas com os lábios. Então, é possível desconectar da multidão e não fazer o que todo mundo faz. Mas, gente, eu não estou dizendo para a gente ser revolucionário, tá?
Aí todo mundo vai para cá, a gente vai para lá. Não é isso, né? O discípulo de Jesus é fazer o seu principal ensinamento. Qual era o principal ensinamento de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E de uma síntese das relações sociais num âmbito geral, é fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito. Mas vivendo nesse mundo, a gente precisa fazer isso. E quem é o verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral. Pelos esforços que ele faz para domar suas más inclinações. Capítulo 17 do Evangelho, item 4. Está lá. É alguém perfeito? Mas é alguém que está se esforçando. É alguém que está todo dia ali tentando fazer algo melhor. Mas tem também uma mensagem de Emmanuel, que nós gostamos muito, e que faz com que a gente perceba que a gente pode sim ser discípulo de Jesus. Mas precisamos escolher o mas do lugar certo. Agora vocês já vão me entender. Tem uma mensagem que se chama o mas e os discípulos. O discípulo que ele é preguiçoso, o discípulo que pensa assim, será mesmo que vou conseguir, né? Será que vai valer a pena? Quando tem as propostas de trabalho, ele pensa assim, não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Quer dizer, ele sabe de Jesus, mas ele não se acha na disposição de conseguir ter forças para o trabalho. E também diz assim, sei que o caminho permanece com Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. Quer dizer, é melhor ficar na multidão. A gente até sabe que precisa ter o exemplo de Jesus e seguir, mas a gente prefere seguir como está. E o discípulo aplicado, então, ele diz assim, de mim mesmo não possuo de bom, nada possuo de bom. Reconhece as suas fraquezas, sabe o que tem aqui dentro, fez o seu trabalho interior, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Então a gente percebe, sabe, quem de nós aqui é Jesus? Ninguém. Mas nós sabemos que Jesus vai nos suprir daquilo que a gente precisa para ser seu discípulo. E aí ele também diz, não disponho de perfeito conhecimento do caminho. Por isso que Jesus é o guia. Por isso que Jesus tem que estar do meu lado no caminho. Mas Jesus me conduzirá. Então o livro dos Espíritos já disse, ele é o guia e modelo. Eu não sei o caminho ainda, mas eu preciso ir com Jesus. E com ele nós vamos conseguir. Mas eu preciso fazer esta sintonia de amor com Jesus. E aí eu preciso aprender a olhar, amar, ajudar e educar. A mim e ao meu irmão. Nós gostaríamos de trabalhar de uma forma que a gente pudesse levar na tarde de hoje alguma coisa no nosso coração para o nosso lar. A gente sabe que às vezes a gente sai, lembra pouca coisa do que a gente ouviu. 45 minutos, né? Cada um de nós vai guardar alguma coisa. Mas eu gostaria de convidar hoje vocês para serem um pouquinho crianças. Concordam comigo? O que vocês acham? Início do ano, assim, ser um pouquinho criança, que tal? Eu sou uma boa evangelizadora. Posso afiançar que eu posso dar uma ajudada em todo mundo. Concordam? Porque eu quero contar uma história infantil. Posso? Mas como vocês agora são crianças, vocês vão precisar me ajudar a contar a história. Se tiver alguém dormindo, vai se acordar nesse exato momento, porque nós vamos ensaiar. Tá bom? Nós vamos contar uma história do livro Conte Mais, que é da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que se chama A Estrelinha Azul. E a Estrelinha Azul mora onde? No céu. E ela estava lá no céu e ela olhava o planeta Terra e dizia assim, como eu queria conhecer aquele planeta.
Como eu queria saber o que tem lá naquele planeta que daqui eu vejo tão lindo, tão azul, tão bonito, eu queria conhecer. Aí, vem se aproximando dela o seu amigo vento. E o vento faz o que a gente vai fazer junto agora. Vamos lá, todo mundo pronto, ó. Ih, tá fraco, tá todo mundo dormindo. Vamos lá. Crianças. O amigo vento chega e diz, Estrelinha, o que você está conversando sozinha? Ela diz, meu amigo vento, eu queria tanto conhecer a Terra, mas olha que eu aqui nessa altura, a Terra lá, eu queria ir lá. Minha amiga, mas eu posso te dar uma mãozinha? Eu tenho que ir lá na Terra. Porque eu tenho que ir lá na Terra fazer um trabalho, soprar umas nuvens daqui para lá, fazer chover nos lugares, dar uma arrumada numas coisas, eu vou trabalhar. Eu te dou uma carona. E ela ficou realizada, nossa, eu vou conhecer a Terra. Ele disse, então venha comigo. Os dois se juntaram e o vento... Gente, que vento fraco, não vai chegar nem perto da Terra. Vamos lá, galera, tudo criança aqui, vamos lá. Muito bem. Chegaram e tinha uma moitinha assim, uma arvorezinha fofinha, e a estrelinha caiu ali e disse assim, Estrelinha, vou te deixar aqui e vou trabalhar. Eu vim aqui para trabalhar, você veio conhecer a Terra. E ela olhou, enxergou uma aranha. Chegou aquela teia de aranha, se encantou e disse, como tem coisas para conhecer na Terra. Daqui a um pouco ela olha e tinha um sapo, tinha um lago, mas ela aprofundou muito seus ouvidos e ouviu um choro de criança. E ela disse, choro de criança? Tem uma criança chorando. E ela foi ponta por ponta, porque ela não tem pé. Ela é uma estrela. Ponta por ponta, bem devagarinho, chegou num casebrezinho que estava lá no fundo e tinha duas crianças, um menininho e uma menina pequena. E a menininha pequena estava chorando. Porque os pais tinham ido na cidade, estava escuro, não tinham voltado, estava tudo escuro, e ela estava com medo. E então a estrelinha pensou, eu sou uma estrela, eu posso brilhar, trazer luz. E ela ficou bem bonita e deu luz para dentro da casa. E naquele momento a casa se iluminou e a menina parou de chorar e seguiu brincando, e o irmão seguiu brincando, e as horas foram passando, e eles ali brincando, e a estrelinha acompanhando aquele casal de irmãs. Eis que ela ouve um carro se aproximando, e ela diz, deve ser os pais da criança. Se escondeu atrás de um arbusto e os pais chegaram. E ela então, agora eu vou poder conhecer a Terra, agora eu vou sair de novo, ponta por ponta. Só que neste momento, quem chega, como é que ele faz? Estrelinha, terminei a minha tarefa, vamos embora. E ela disse, tudo bem, vamos embora. Mas ele percebeu que ela não estava muito feliz. Aí então, ela vai relatando para o vento enquanto eles retornavam lá para o céu. E ele dizia assim, e ele então disse, mas Estrelinha, você está tão linda, você está tão brilhante pelo bem que você fez, que não tenha dúvida, cada vez que eu for trabalhar na Terra, eu levarei você comigo. E você estará aprendendo e conhecendo cada parte deste planeta que você tanto quer conhecer. Eu te levo. E a partir de agora você passa a ser a minha estrelinha azul, a minha companheira de viagem na Terra. E aí, nós queremos dizer a todos que nós estamos em viagem na Terra. De que nós somos a estrelinha azul, acompanhadas de um amigo vento que é o nosso espírito protetor, que tem a tarefa de nos conduzir nesta existência, de nos intuir, de nos auxiliar, mas para que a gente não se distraia conhecendo a nossa existência. Para que nós venhamos a entender que o projeto de reencarnação nosso é um projeto educacional do Espírito, para sermos agora discípulos de Jesus. E quando Emmanuel diz que educação, em boa síntese, é a luz que circula vitoriosa do sentimento ao raciocínio, sustentando equilíbrio entre cérebro e coração.
É isso que a gente veio fazer aqui, meus irmãos. A gente veio na terra não passear, mas a trabalho da construção do bem. Iluminar as pessoas, abraçar as pessoas abraçando-nos ao mesmo tempo. É ciente e consciente das nossas mazelas internas, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, de tudo isso. Mas sabendo que todos nós, de alguma forma, estamos aqui para auxiliar a obra da criação. E ser discípulo de Jesus nada mais é do que agora, conscientes, absorvidos todos nós, empoderados da doutrina espírita, que é uma ferramenta que nos faz nos olharmos como este ser imortal que nós somos. E dizer, agora nós podemos construir um mundo melhor. Talvez a gente tenha pretensões de pensar, mas como eu, um espírito tão pequeno ainda, cheio de mazelas, construir um mundo melhor? Mas Emmanuel vai nos dizer que Jesus precisa da nossa cabeça, do nosso coração e das nossas mãos na terra. Porque somos nós que estamos aqui. Somos nós a estrela que veio à terra para brilhar. Porque Jesus não disse, vós sois luz por acaso. E a gente precisa iniciar 2020 com este convite de sermos agora um projeto de luz, de sermos diferentes. Posso convidar todo mundo para levantar? Ninguém vai cantar, nem fazer nada, tá? Só levantar. Até porque a gente se mexe, né? Vou virar o microfone um pouquinho para o lado aqui. Gente, vamos abrir os braços e as pernas. Ok? Deu jeito que dá, tá? Quantas pontas a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Quem são as estrelas? Onde estão as estrelas? Não ouvi direito. Quem são as estrelas? Nós. Quem está em viagem de evolução? Nós. Que 2020, a nossa luz que está aqui dentro, possa brilhar. Viva cada um de nós. Viva 2020.